Boa noite a todos. Hoje, exatamente, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Vamos dar continuidade à questão de número 297. Confere? Nós estamos retratando o item falando sobre as religiões. Hoje, exatamente, 19 de agosto de 2019. Vamos fazer a nossa prece? Nesse clima, amado Jesus, nesse reencontro entre amigas, nós te agradecemos por essa oportunidade sempre que o Senhor nos oferece de estarmos reunidas para estudarmos a obra O Consolador. Como se trata, amor querido, de uma obra psicografada e o mundo espiritual sendo falado, escrito pelo nosso mentor Emmanuel, necessitamos da inspiração para mergulharmos em lições tão profundas. Te pedimos, amor querido, a presença dos amigos espirituais para que possam mais uma vez nos ajudar na compreensão das lições, nos inspirando, nos intuindo e nos conduzindo nesse propósito de estudo que realizamos, Senhor, em Teu santo nome. Graça te damos, Senhor. Então, vamos lá, no 297. Considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus? O Papa é idolatrado, o pastor é idolatrado, o padre é idolatrado, o dirigente da casa espírita às vezes também acaba sendo idolatrado, o palestrante acaba sendo idolatrado. Até, às vezes as pessoas dizem: Conceição, isso. Eu digo: isso está errado. Mas foi o palestrante tal que falou. Eu digo: está errado. Não importa. Então, às vezes a gente aceita as coisas cegamente. Isso é uma forma de idolatria. Então pode ser quem for. Se o próprio Emmanuel falou a Chico, se algo eu te falar que não tiver de comum acordo com a doutrina espírita, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Então, por isso que nós temos que ter base doutrinária para que nós venhamos a ter critérios ao ouvir. Critérios. E sempre fazer aquela pergunta: pautado em que livro que você está me abordando esse assunto? Qual é a fonte? Devemos fazer isso. Então ele pergunta: considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus? Abre aspas. Isso aqui está em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Fecha aspas. Se os sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus, como, né? Então ele pegou só um versículo, né? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Ele disse: olha, tem muito sacerdote aí falando em nome de Deus, mas não está de comum acordo. Vamos ver como o nosso Emmanuel vai responder. Faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos e que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel. Vamos ver a de João Ferreira de Almeida, tá bom? Vamos ver esse Mateus, capítulo 18, versículo 18, mas eu vou ler um pouquinho o que antecede para que a gente possa compreender
Comentário do nosso querido Emmanuel. Vou ler o 15, ora, ele está falando aos discípulos. Se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terá ganho o teu irmão, né? Se tu tem algo contra o teu irmão, vai em particular tenta resolver, né? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. 17. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Primeiro vai e conversa em particular, depois vai e leva outras pessoas para participarem desse diálogo. Se não conseguir, vai e entrega à instituição, né? A igreja que seria a congregação, né? Em verdade vos digo, aí esse é o 18, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será também desligado no céu. Aí ele só colocou tudo que ligardes na terra será ligado no céu, ele só ficou até aí, né? Então vamos ver. Faz indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos e que a missão de seus companheiros, dos apóstolos, não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, que eram as 12 tribos, né? Tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor, olha que interessante, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres, né? Não eram lições só para a terra, eram lições para o infinito, para a eternidade. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada. Discípulo direto do Senhor é aquele que está uno com Ele. São esses espíritos que já puderam estar com Cristo. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino, junto da humanidade. A Israel mística dos seus ensinamentos. Mística aí seria a tendência para a vida religiosa, tá? Junto à humanidade dos seus ensinamentos. Os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres. Depreendendo-se, né, concluindo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido sagrado da lição do Cristo. Importa, porém, lembrarmos neste particular a promessa de Jesus de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que desenvolvam atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Então, o que ele fez? Ele não fez uma crítica aos sacerdotes, ele exaltou os verdadeiros trabalhadores de Jesus. Então, o fato da criatura ter um título aqui na terra, de dirigente, palestrante, doutrinador, papa, sacerdote, pastor, seja lá o que for, isso são títulos. Títulos não me garante que eu seja verdadeiramente um discípulo do Senhor. O que me diz verdadeiramente a minha posição como discípulo do Senhor, como um trabalhador do Senhor, é a minha conduta moral. Isso sim, e não um títulozinho. Então, o que ele está falando aqui é verdadeiramente, Jesus falou, esse tudo que ligaste na terra será ligado no céu. Ele fez esse movimento para os discípulos. Ou seja, não cabe a todos. Dá para ir para o 298? Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em seus característicos cerimoniais,
Como deverá proceder o espírita em face desse assunto? E agora, o que tem de espírita que leva menino para ser batizado, né? Ainda convida, né? Olha, vai ter o batismo do meu neto, do meu sobrinho, não sei o quê, e faz aquela festinha. E a gente fica meio assim olhando, né? Se essa pessoa já estudou o espiritismo mesmo, a gente percebe que ainda não estudou, porque se tivesse estudado, teria compreendido. Então aqui fizeram esse movimento, considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo, em seus característicos cerimoniais, como deverá proceder o espírita em face desse assunto? É tipo assim, está no Evangelho, então realmente, está em Mateus capítulo 3, 13, quando ele vai retratar o próprio batismo de Jesus, está em Mateus capítulo 28, versículo de 18 a 20, quando ele vai falar dos discípulos que irão batizar. Tem também em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, também fala do batismo. E tem João, capítulo 1, versículo 33. Capítulo 1, versículo 33. Foi catando aí. O Marcos é 16, versículo 15 a 16. Os espíritas sinceros. Então Kardec já denominou, já definiu. Eu vou falar... Eu vou te dizer para quem eu vou falar. Para os espíritas sinceros. Então, ou seja, existem espíritas que não são sinceros, que ainda não entenderam o espiritismo. Aí fica com pé lá, outro cá, com pé lá e com pé cá. Os espíritas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo aludido, né, referido no Evangelho, é o da... Aí ele vai dizer o que era o significado do batismo no Evangelho. É o da invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Então, é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. E essa família, obviamente, universal. O batismo era uma simbologia, era um símbolo, né? O seu encontro da sua convenção ao cristianismo. A doutrina espírita, uma das belezas dela é não determinar, mas esclarecer. Então, por exemplo, eu sou espírita. Em casa nós temos católicos, evangélicos e uma série de coisas. Então, sou tia de muitos sobrinhos. Então, mana, você vai ser a madrinha do meu filho. Mana, eu já sou tia-mãe. Então, não há necessidade, eu não vou me submeter a isso. Não se preocupe que isso não vai fazer diferença nenhuma para o meu cuidado com os meus sobrinhos. Então, particularmente, a minha família respeita, eu já coloquei minha posição e não há esse tipo de convite. Isso na minha cabeça. Mas para quem quiser ir, vá, não tem problema nenhum. Sabe, eu sou um pouco radical, eu não gosto de me atropelar. Então, quando eu tenho uma informação, eu gosto de viver aquilo, eu gosto de... mas é a minha forma. Se você consegue ir, ou qualquer, não tem problema nenhum, o espiritismo não proíbe nada. Eu é que não vai mesmo, entendeu? Eu não me sinto bem. Eu vou fazer aquilo vai ser aquilo vai contra os meus princípios, o rito, a vela, e não sei, eu não gosto, gente. Eu acho que eu já me libertei de rito faz tempo. Eu não me sinto bem, eu não gosto. Entendeu? Eu particularmente não gosto, mas respeito. Agora, ao espírita, ele levar filho para batizar, aí é mais complicado ainda, entendeu? Aí é bem mais complicado, entendeu? A pessoa, por isso que ele diz assim, quando ele disse os espíritas sinceros, vírgula, ele já está dizendo aqui, olha, eu vou te dizer com quem que eu quero falar agora. Porque tem o espírita flutuante, o espírita frequentador, entendeu? O espírita papapasse. É só isso, tá por tá, chega ali, escuta uma palestra e vai embora. Mas não há um comprometimento, não há um estudo sério.
Porque, gente, à medida que a gente vai estudando, nós vamos nos libertando de crendices, de ritos. Você imagina que se a criança não fosse batizada, ela era denominada de pagã, não era pagã? Você acha o quê? Que um filho de Deus nasce pagão? O que é isso? É necessário uma gota d'água, um mergulho lá e um Ave Maria, um Santa Maria para que tudo se resolva? Então eu não vou. Já me convidaram várias vezes, um dia já desistiram. Quase 25 anos de espiritismo, as pessoas já entenderam. Mas respeitamos. Era uma prática, só que não com o significado que tem hoje. Você imagina que Jesus foi batizado por João Batista porque estava escrito no Antigo Testamento. Quando Jesus se aproximou de João Batista o identificou e disse que ele não precisava, não era necessário. Que na verdade João Batista disse: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias. E aí Jesus disse assim: mas assim terá que ser feito para que se cumpra o que está escrito. Que o Filho do Homem, o Messias, estaria sendo batizado no Rio Jordão, tudo aquela coisinha que estava escrito para identificarem. Então, ou seja, Jesus fez tudo como mandava o figurino, mas ninguém identificou. Apesar dele ter feito, ele não quebrou o protocolo. Ele fez tudo bonitinho. Então, o que o nosso irmão vai questionar aqui, que ele está questionando, é o significado hoje, que não é igual da época. O propósito é totalmente diferente. Então Jesus ficou pagão até 30 e poucos anos, até 30 anos, porque antes disso ele não tinha sido batizado. Ele foi um pagão. Apesar de que quando o menino nasce, ele é apresentado no templo, que é quando faz a circuncisão. E ali é a aliança do homem com Deus. O Paulo é radical. Eu acho que é por isso que eu me identifico com o Paulo. Porque eu sempre, para mim é assim, ou é ou não é. Se é meio termo, se é para ir eu vou, se é para ficar eu fico. Mas essa coisa de cima de muro, eu estou meio aqui, meio ali, acendo uma vela aqui, não vai na minha cabeça. Eu digo que para mim problema dura um dia. Um dia eu choro, reclamo, quebro, no dia seguinte acabou. Eu não fico lamentando por muito tempo. A gente tem que saber a solução das coisas. Não é, desce ou não desce, vai ou não vai. Mas ficar nesse lenga-lenga não dá. Então Paulo, uma vez que ele se tornou cristão, que ele foi o apóstolo dos gentios, quando ele levou Tito, se não me falha a memória, para a igreja do caminho, para participar de uma reunião, o Tiago menor pulou. Ele é circuncisado? Claro que não era, ele não era judeu, Tito. Não, se ele não é circuncisado, não vai poder participar. E Paulo virou. Quem era ali a pessoa que estava ali entre os dois, entre Tiago menor e Paulo, o apóstolo, que era firme, um homem decidido, era Pedro. E Tito teve que fazer a circuncisão. O que Paulo não engoliu? Para que não viesse dano à obra, que é o que o Espírito de verdade nos fala. Calai os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. A gente tem que aprender a fazer isso. Então ele continua, o nosso querido Emmanuel. Os espíritas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo... O que será que ele quis dizer? Os espíritas sinceros, beleza. Na sagrada missão de paternidade. Os espíritas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo... Porque é isso que a gente fala assim. Ser pai... ser mãe, e ele coloca aqui, sagrada missão. Devem compreender que o batismo, referido no Evangelho, é o da invocação. O que é invocar? Chamar, pedir. É a invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Isso era o significado do batismo lá na época do nosso Senhor Jesus, tá? Referente no Evangelho, né? Citado no Evangelho, é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a ele se reúnem no Instituto Santificado da Família. Longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação do fetichismo. Fetichismo o que é?
culto a objetos de poderes e magia. Culto a objetos que têm ali poderes e magia. Isso também seria fetichismo. Que possa significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo, Emmanuel não põe meia boca não, tá? Do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos. O espírita deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a Ele confiadas no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Em verdade, ele fala que esse batismo, como o apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados nesse trabalho de educar menino, cristianizá-lo. A 299. Qual o procedimento a ser adotado pelos espíritas na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos? E aí, tem espírita que já me liga e diz assim: ainda bem que desistiram disso. Conceição, eu vou fazer um casamento civil, você poderia ir para dar uma palestra? Minha amiga, o que é isso? Daqui a pouco eu estou no púlpito, vestido de sacerdote, aí você aceita fulana como sua lei. Não invente. E aí o povo vai, daqui a pouco eu estou querendo fazer dentro da instituição, e daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Então, quer casar, procura os meios legais, civil, você está entendendo? Vai lá, aceito, não aceito. O casamento é um trem tão sério que precisa de testemunha, viu? Quando alguém me fala em casar, eu digo que o Senhor te dê força, te dê coragem, muita renúncia, muita abnegação, porque não é fácil. Ou coisa complicada é casamento. Deus te dê força, coragem, abnegação, renúncia, porque depois de um casamento de 35 anos, você já abriu todas as portas do céu, porque não é fácil. Então, uma vez isso feito, uma vez isso realizado, eu quero comemorar, reunir os amigos, sim, faz um jantar, alguma coisa, mas não vai inventando marmota, senão daqui a pouco a gente acaba repetindo. Ele diz: os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que vocês fiquem casados até que a morte separe. Gente, pelo amor de Deus. Não dá tempo nem de completar um ano de casamento, ela separou todo mundo e ninguém morreu. Então é muito mais um ato de vaidade, né? Como é caro e o povo gasta muito, não é brinquedo não. Então ainda é aquela ideia da princesa, sabe? Eu digo que, olha, o filme Foram Felizes para Sempre, porque acabou ali. Se desse continuidade, filme, conta para pagar, cozinha, desse todo esse movimento, aí a ver se foram felizes pela sempre. Então é ainda aquele sonho meio que de princesa, né? Meio que a pessoa idolatra aquilo, né? É uma coisa interessante. Então ele diz, como todas as formas do convencionalismo humano, que o espírita sincero cristão, assumindo seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada, quando o é, né? Imutável lei divina. Então, em verdade, o que Deus une, o homem não separa, Deus é amor. Quando há amor, não há separação. Se há separação, é porque em verdade nunca houve amor. Tá, Conceição? Casamento aqui na Terra com amor é raro? É raríssimo. Até porque nós estamos num planeta de provas e expiações, logo você é um ser humano do planeta de prova e expiação, e o fofo ou a fofa que você vai se casar também é.
Então, do jeito que você traz encrenca, o outro também traz. É fácil um relacionamento desse? Não é. Conviver com pessoas que ainda é um espírito imperfeito é complicado. Não é fácil. Então, eu digo assim, se ajoelhou, vai ter que rezar. E principalmente quando envolve filhos, crianças, principalmente numa determinada idade. Então, fica traumas muito grandes. A turma de hoje está meio que anestesiada. Mas dizer que é saudável, é legal. Hoje o filho está com a mãe, com o pai, daqui a pouco já separa, a mãe já arruma outro namorado, o pai já arruma outra namorada, e o menino já... Gente, é uma confusão que fica difícil na cabeça da criança. Eu digo que eu fui criada com pai e mãe, graças a Deus, entre tapas e beijos, porque os dois brigavam e não era pouco, rebolava cadeira, rebolava sapato, era uma coisa muito harmônica dentro da minha casa. Vai largar o fofo? Vai largar a fofa? Então tá. Vai vir outro fofo e outra fofa pior ou um pouquinho melhor, igual tu não vai encontrar. Mas dificuldade de relacionamento, seja homossexual, heterossexual, seja só com irmão, só com irmã, até com cachorro tu briga. Porque é convivência. Se eu me meti nisso, acho que a gente tem que ter consciência que vai ser difícil, que não vai ser fácil, que nós vamos ter que renunciar, vamos ter que resignar, que vai ser uma luta, mas que se nós cumprirmos a missão até o final, poxa, Conceição, agora se ele te agride, se ele te bate, se ela te bate, se há traição, aí realmente não dá, não tem respeito. Seria falta de respeito você continuar com um relacionamento desse. Mas brigar por causa do creme dental, porque o fofo está no celular, não olha, difícil de morta. E vai tentando levar, porque afinal de contas você precisa manter esse casamento e cumprir a missão até o finalzinho, entendeu? Essas coisinhas menorzinhas a gente vai relevando. Quando as mulheres me procuram que vai falar sobre o fofo, eu quero separar. Aí eu digo, vai separar? Vai separar. Então tá bom. Eu vou colocar um detetive. Eu digo, vai pôr um detetive? Então tá bom. A primeira pergunta, se tu descobrires algo, tu tem obrigação de tomar uma decisão. Porque uma coisa é você não saber, outra coisa é você ter certeza. E aí, tem estrutura emocional para ficar sem o fofo, sem a fofa? Não tenho, tô vendo. Não tem, não é hora. Não tem. Não tem? Então, não cutuca a onça com vara curta. Deixa quieto. Entendeu? E o bom é que é só por uma hora. A vida é uma hora, é rapidinho, né? Mas aqui deixa bem claro, casamento não é brincadeira. Eu acho engraçado as pessoas dizem assim, não sei com quem que eu estava conversando, não, mas é difícil. Eu digo, vem cá, não sei se tu lembra, mas casamento no Brasil é monogâmico. Se você não tem estrutura para ter uma vida monogâmica, por misericórdia, não casa. É simples. Você quer viver uma vida de solteiro? Viva, mas não casa. Se você não tem estrutura para conviver com um ser humano, não casa. Se o problema é uma diarista, uma pessoa para arrumar a casa, paga R$100 a diária. Dá menos trabalho, né? E resolve o teu problema. Mas casamento no Brasil é monogâmico. E ninguém é obrigado a casar. Se casou, casou por opção, que possa honrar esse compromisso. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exige a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da terra. A Igreja de Roma pretende comemorar com ela o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais como a do galo, a nova, a particular, a pontifical. Eu não conheço nenhuma, meu Deus. A do galo é aquela virada do ano, né? A é do Natal.
a nova, a particular, a pontifical, a das almas, a seca, a cantada, a chã. Olha, vocês como católicos, vou te contar, hein? E a campal. A campal, né? Aí Emmanuel disse, etc. Adstritas a um prontuário tão convencionalista e tão superficial que é de admirar a adaptação ao seu mistifório por parte dos sacerdotes inteligente e afeito à sinceridade. Mistifório. É confuso. Só para finalizar, as aparições e os chamados milagres relacionados na história da origem das igrejas são fatos de natureza mediúnica. Isso aqui está bem comentado no livro A Gênese. Todos esses acontecimentos classificados no domínio do sobrenatural foram fenômenos psíquicos sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas. Fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer na sua divina missão de consolador. Não tem nada de milagre, porque tudo foi um fenômeno natural. Só não se sabia explicar na época, né? E aí, a próxima semana, nós vamos adentrar nos ensinamentos, tá, do Evangelho. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de reflexão e até o nosso próximo encontro.